Nós viemos aqui hoje ao Tribunal Administrativo para interpor uma providência cautelar contra duas das 4 resoluções. A primeira resolução para que faz adjudicação à empresa Nitro Sociedade Anônima para a gestão do Porto de Dondo, e a outra é a resolução que faz adjudicação para o consórcio Codemapa para o projeto da estrada de Mapinhane. E por que nós fazemos isto? Fazemos-lo porque há indícios claros de vícios de ilegalidade, falta de transparência e comprometer, sobretudo aqui, o interesse público. O que é que está em causa aqui? Está em causa o modelo da contratação, que é o da adjudicação direta. Estes são projetos importantes que estão no plano quinquenal do governo, estão previstos há mais de 1 ano. Não há razão para se fazer uma adjudicação direta. Tem que se fazer um concurso público, que é o mecanismo previsto da contratação pública, sendo a adjudicação direta um modelo excepcional em casos extraordinários. E estes 2 projetos não são de natureza extraordinária, são projetos previstos no plano quinquenal do governo, e a modalidade tem que ser o concurso público para se conformar com a lei, mas, sobretudo, para permitir igualdade de oportunidades ao empresariado moçambicano. Não pode haver uma resolução do Conselho de Ministros que concede contratos diretos a 2 empresas, prejudicando a competição empresarial em Moçambique e negando oportunidade aos outros moçambicanos que, tendo empresa, tendo capacidade e tendo interesse, queiram concorrer para implementar os mesmos projetos. Isto, em bom rigor, nas sociedades que preservam e respeitam o interesse público. Isto já é considerado corrupção, quando uma resolução do Conselho de Ministros passa por cima desses princípios e vai direto para dar um benefício a um grupo que nem sequer diz quem são os donos dessas empresas. Nós fomos ao Boletim da República, não estão identificados os donos dessas empresas. Estão escondidos, prejudicam a transparência e são entregues contratos milionários do imposto público, dos cidadãos, para grupos que nem sequer conhecemos, de capacidade que não conhecemos. Nunca vimos nenhum outro projeto que essas entidades realizaram. E por isso nos levantam suspeitas de que aqui se pode estar a tratar de um expediente de corrupção. E por isso viemos aqui ao Tribunal Administrativo para, junto ao Tribunal Administrativo, solicitar para que, com a mais celeridade possível, suspenda os atos administrativos dessas resoluções para permitir a reposição da legalidade, a reposição da transparência e, sobretudo, para evitar a captura do Estado, a proteção do Estado e do interesse público. Esta decisão do Executivo não terá proteção desta questão que destacou aqui, de tanto uma adjudicação para casos especiais, não estará coberto por esta especialidade? Não há especialidade nenhuma aqui, não há urgência nenhuma aqui. A falta de estrada de Pafuri para Maputo e para Joanesburgo é antiga. E isso vem sendo tratado desde os tempos do presidente Guebuza. Não há emergência nenhuma aqui. Segundo lugar, o Porto de Dondo está lá desde que somos Estado. Então, esses projetos, como já disse, estão no plano quinquenal do governo. Os projetos que estão no plano quinquenal do governo são de contratação mediante os procedimentos previstos na lei da contratação pública, que é o concurso público. Somente em situação de emergência, como por exemplo tivemos em fevereiro deste ano na região sul, na região norte, aí se autorizou o governo a fazer contratação em forma de adjudicação direta, porque se trata de emergência para salvar pessoas. Não é o caso aqui.
Então, aqui, quanto a nós, se trata de um expediente perigoso que nota que nunca tivemos isto. Mesmo nos tempos mais difíceis da corrupção da governação do presidente Filipe Nyusi, não houve uma coisa como esta. Não houve um tipo de expediente com este nível de suspeita de se estar a colocar o Conselho de Ministros a violar os mais básicos preceitos. E num quadro onde até a própria agenda do Conselho de Ministros, quando se trata de sessão onde vai se aprovar estes documentos, é tida como segredo de Estado. Foi a indicação que nos foi dada de que a agenda não pode ser disponibilizada porque é segredo de Estado. Afinal, era para aprovar em segredo, às escondidas, estes projetos que vão encarecer a dívida pública, que vão, mas sobretudo, promover a desconfiança, promover a falta de confiança no empresariado nacional, e por isso também nos surpreende. Nos surpreende o silêncio da CTA, nos surpreende o silêncio de Fundec, essas entidades que estão lá para proteger a competitividade empresarial. Estão em silêncio, por quê? No tempo do Vuma, já teria sido possível haver um pronunciamento público. Agora tem nova direção, está calada. Por quê? Então, Moçambique, na fase em que se encontra, tem um governo que sai de eleições muito difíceis, onde morreram pouco mais de 500 pessoas, ainda não se fez justiça para essas pessoas, e fica a ideia de que os que estão no governo já estão-se a distribuir o filé mignon entre eles através de expedientes não transparentes, de adjudicações diretas, e por isso viemos aqui para com firmeza, para reforçar a democracia, reforçar o Estado democrático, interpor este recurso de providência cautelar. E esperamos que o Tribunal Administrativo, desta vez, nos surpreenda pela positiva, faça o correto, que é de imediato suspender. Porque no passado, o Tribunal Administrativo, no passado recente, o Tribunal Administrativo serviu também expedientes de proteção da corrupção. Professor, desconfia de forma muito em particular o Ministério da Logística, dos Transportes e Logística e o sujeito que dirige, porque já sentimos no seu discurso uma crítica ríspida a este setor. Nós, no quadro do nosso trabalho para este quinquênio, identificamos 2 ministérios em particular, para estes 5 anos. O Ministério de Transportes e Logística e o Ministério da Economia. São os 2 ministérios, estes aqui, que estão no foco, no nosso radar. Estamos a reforçar a nossa capacidade interna para escrutinar, passo a passo, esses ministérios. Lembra-se que no tempo do presidente do Nyusi, tivemos o Ministério da Agricultura, que era o pivô, com o Sustenta, como um instrumento através do qual se empobreceu o povo moçambicano, se encareceu a dívida pública. Estes 2 ministérios, mas em particular este da logística, transporte e logística, que é um ministério esquisito, um ministério estranho. Não existe no continente africano um paralelo deste ministério. Veja que para isso teve que se colocar nas traseiras, teve que se retirar capacidade num ministério tradicional, com histórico de trabalho, que é o Ministério das Obras Públicas, para criar este ministério, que quanto a nós, este ministério foi criado para promover expedientes que vão pôr em causa o desenvolvimento de Moçambique nos próximos 5 anos.